Como nós viemos assim de uma chuva forte, né? De ministrações a semana passada, sexta-feira, sábado, domingo, eu estava pensando em trazer apenas uma pequena palavra, um pequeno devocional. Vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero trazer aí não quero que você receba uma ministração, uma mensagem de doutrina bíblica, né? Doutrina da justificação, da fé, da herança, enfim, do amor de Deus, da graça de Deus, não. Vamos ter pequeno devocional. Ontem nós tivemos aqui o culto de curas e milagres, e eu comecei falando ontem no culto de curas e milagres sobre dois tipos de conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento. E aí eu queria hoje iniciar falando sobre isso, mas eu decidi mudar. Falei, não vou falar sobre isso não, eu vou direto ao nosso devocional. Eu quero usar como tema o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Eu quero ler Atos capítulo 28, uma história maravilhosa, uma história interessante que vai edificar as nossas vidas. Atos 28:1 diz assim: uma vez em terra, o apóstolo Paulo, mais um grupo de pessoas que estavam atravessando o mar Mediterrâneo para ir para Roma, eles foram açoitados por um vendaval, ficaram ali num naufrágio e foram chegar nessa terra aí. O texto diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. O nome dessa ilha antigamente é Melita. E essa ilha fica ali entre a Itália e a África, ok? E agora o nome dessa ilha é Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira. Diga comigo assim, fogueira. Então eles fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. O curitibano não precisa fazer muita força para saber o que é isso, né? Chovendo e fazendo frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, escapando do calor, prendeu-se à mão de Paulo, picou a mão de Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Esse homem é um homem desprezível, pois, tendo escapado da fúria do mar, do naufrágio, a justiça de Deus não lhe permite viver. Ele vai morrer agora porque essa serpente vai matá-lo. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, as pessoas que viram Paulo ser picado por essa cobra, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho sucedia com Paulo, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Aleluia, aleluia. Que história tremenda, que história tremenda. Amados, Deus, Ele sempre usa, ou quase sempre Ele usa, elementos naturais para nos ensinar as verdades espirituais. Jesus usou muito desse método chamado parábola. Elementos naturais, colheita, pesca, pastoreio de ovelhas, para ele poder fazer então uma comparação com verdades eternas, com verdades espirituais. É interessante nós vermos que Deus ele sempre usou homens e mulheres para realizar tarefas específicas, obras dele na terra, obras específicas com características específicas. Por isso, nós sempre somos capazes de fazer aquilo que Deus pede para fazermos. Irmão, eu acho que você deve assumir o pastorinho no grupo familiar. Ah, pastor, eu não sou capaz. Está dizendo assim, Deus é mentiroso. Porque se Deus nos chama para uma tarefa, se Ele nos chama para uma obra, Ele nos capacita, Ele nos qualifica. A capacidade para fazermos o que Deus deseja não é uma capacidade nossa, cultivada, desenvolvida dentro de nós. Não.
É uma capacidade que pertence a Deus, ou seja, dada por Deus a nós. É Deus quem nos qualifica para aquilo que Ele nos chama para fazer. É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita sobrenaturalmente para fazermos a obra de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés estava construindo o tabernáculo, ele precisava de auxiliares. E o Espírito Santo sobrenaturalmente capacitou auxiliares para que eles pudessem ajudar Moisés na obra, na construção, na confecção do tabernáculo. Então Moisés, um homem gago, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para tirar o povo hebreu do cativeiro egípcio. A Bíblia diz que Josué, ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para levar a nação a conquistar a terra de Canaã, a herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Davi, um simples garoto, pastor de ovelhas, enfrenta um gigante, o gigante Golias, e o derrota. E não somente isso, ele começa a governar sobre o povo de Israel, levando o povo a ter comunhão com Deus, como nunca antes houvera. E não somente comunhão com Deus, mas a nação experiencia uma prosperidade inigualável, debaixo do governo, debaixo do comando de Davi. E Davi então foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Salomão, ele foi capacitado para a construção daquele templo. Sansão foi capacitado pelo Espírito Santo. Tantos outros homens e mulheres da Bíblia, capacitados pelo Espírito Santo para realizar, para fazer a obra que Deus havia chamado eles para fazer. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo que agiu na vida desses homens, que você lê em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, é o mesmo Espírito Santo que habita em você. É o mesmo, não é outro. Ele é o mesmo. Ele capacitou, Ele capacita. Ele chamou no passado, Ele chama no presente. Sempre é assim. Sempre assim. Ele é capaz de levar você a grandes conquistas, a grandes realizações, além, muito além da sua capacidade natural, da sua força natural, porque é Ele quem nos capacita. Você pode dizer aleluia? É assim que funciona no reino de Deus. A dádiva do Espírito Santo é uma herança da igreja do Senhor Jesus, é uma herança da justiça de Deus a nosso favor. O Espírito Santo então, ele nos capacita a manter toda a força do maligno debaixo dos nossos pés. Amados, o inferno pode pensar, pode maquinar uma arma terrível contra a sua vida. A Bíblia diz que essa arma não vai funcionar contra você. Não vai funcionar contra a sua vida, porque o Espírito Santo não deixa esta arma prevalecer contra você. O Espírito Santo não deixa você prostrado. O Espírito Santo capacita você a dar um brado de vitória e de alegria, mesmo nos momentos de dificuldades. É Ele quem alegra o nosso coração, aleluia. É Ele que nos fortalece. Se você sentir liberdade, diga comigo assim: Espírito Santo, eu te amo. Diga assim: eu te amo, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Às vezes a gente esquece de dizer isso. Passa uma semana sem dizer assim: Espírito Santo, eu te amo. Você sabe que Ele ama você, mas diga para Ele também que você o ama. Às vezes passamos um dia inteiro sem dizer assim: Jesus, eu te amo. Às vezes passamos 5, 6 horas sem dizer assim: Deus, meu Pai, eu te amo. Acertei alguém? Não? Puxei a orelha de alguém? Não, nós temos que declarar. Temos que dizer: Espírito Santo, eu te amo, pois é Ele que nos capacita a atuar em todas as áreas da sociedade, por exemplo, na área da saúde, na área dos esportes, da economia, das artes, da política, da educação, da fé. É o Espírito Santo, é Ele que nos habilita, Ele nos guia em toda a verdade. Pio, me dê um texto bíblico para comprovar o que você está dizendo. Ok? Vamos para 2 Coríntios 3:5, que diz: Não que possamos reivindicar qualquer coisa diante de Deus. Eu e você não podemos reivindicar nada diante de Deus com base
nos nossos próprios méritos, nas nossas próprias obras. Deus, eu jejuei 3 dias, agora que o Senhor me abençoa. Não faça isso. Ó, e não foi eu que escrevi ontem esse texto, já estava aí. Está há 2000 anos aí, na Bíblia Sagrada. Não sei se você já leu um dia. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, a nossa habilidade vem de Deus. Diga assim: a minha habilidade vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu esvaziar os consultórios dos psicólogos. Se agora eu sei que toda a minha capacidade vem de Deus, por que eu vou ficar deprimido, chateado, macambúzio, bicudo, porque alguém não me elogiou quando eu fiz o que eu fiz? Tem razão de ficarmos chateados, bronqueados com alguém? Eu fiz tanto e ninguém me elogiou. Mas você fez tanto por quê? Porque a capacidade veio de Deus. Se veio de Deus, você foi um instrumento. Se você foi um instrumento, eu não posso ver aquela bateria ali chateada, bicuda, dizendo: eu não vou tocar hoje. É um instrumento. Se somos instrumentos, a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero mais ser usado por Deus. Eu quero mais servir, mais e mais e mais. A nossa capacidade vem de Deus. A Bíblia Sagrada é muito clara. As nossas obras não acumulam pontos, créditos diante de Deus, pois a graça de Cristo Jesus é que nos faz realizar aquilo que Deus pede para realizarmos. A nossa capacidade e habilidade nos foram dadas por Deus através da obra de Cristo Jesus, e essa capacidade é ministrada a nós pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo é um fogo transformador. Aleluia. Sabendo disso, Pio, aonde é que nós vamos exercer então essa nossa tarefa, essa nossa obra? Nós vamos exercer essa tarefa em um lugar chamado mundo, planeta Terra, um lugar frio e úmido. Primeiro ponto para você conversar lá no seu grupo familiar essa semana: o mundo é um lugar frio, é um lugar úmido. Esta história sobre o apóstolo Paulo diz que ele e um grupo de pessoas, ao escaparem desse terrível naufrágio, tempestade, tiveram que pegar todo o alimento, todo o mantimento, jogar no mar para aliviar o peso do navio, pegar as velas do navio e jogaram tudo fora para poder ficar ali flutuando. E de repente eles vão ter com uma ilha de Melita, agora conhecida como Malta. Com muita dificuldade eles chegaram a essa ilha. E o texto diz no versículo 2 que os habitantes da ilha, os nativos da ilha, mostraram extraordinária bondade. Por que extraordinária bondade? Porque eles fizeram uma fogueira. Mas isso é uma extraordinária bondade? Sim, porque eles receberam a todos nós, diz o texto, pois estava chovendo e fazia frio. Esta ilha, essa descrição é um tipo, é uma figura do mundo. O mundo é um lugar frio, um lugar úmido. O frio aqui fala de indiferença. A indiferença da humanidade. O ser humano começa a ser indiferente. As pessoas não mais se importam com os necessitados e com as necessidades. As pessoas não mais se importam com aqueles que sofrem. Como nos dias de Noé, já estudamos isso aqui. Como nos dias de Noé, as pessoas cada vez mais são egoístas. Elas querem somente para si mesmas. Elas querem ser servidas. Uma das marcas mais frias do mundo é a falta de tempo. Ninguém tem tempo para ninguém. Ninguém tem tempo para ninguém. As pessoas não têm tempo para o semelhante. Somente pensam em si mesmas. As pessoas estão perdendo a beleza do perfume da comunhão, do relacionamento. Ah, pastor, eu vou assistir o culto pela internet em casa. E aí você não consegue ter a comunhão do corpo, o relacionamento, o apertar das mãos, o sorriso, o abraço.
As pessoas não convidam mais os outros para fazer uma refeição em casa. Qual foi a última vez que você convidou alguém para comer uma pizza na sua casa? Não diga. Não é assim? Eu nasci e cresci no norte do Paraná. Eu sou pé vermelho, né? VIP, eu vim do interior do Paraná, VIP, né? E naqueles dias de então, hoje deve ter mudado, mas naqueles dias de então, né? Não faz muito tempo assim, né? Era normal você estar na hora do almoço, chegar alguém para almoçar na sua casa. Primeiro que não tinha telefone, não tinha campainha na casa, só tinha um cachorrinho lá para latir. E as pessoas chegavam para almoçar. Agora imagina você na tua casa, lá no teu apartamento, bem, ou o porteiro. Escuta, está aqui o João e Maria. Você olha no relógio. O que o João e Maria vai fazer aqui? Ao invés de você dizer assim, manda ele subir, você vai dizer, eu vou descer. Meu Deus. Não é? Ao invés de dizer assim, suba aqui. João, Maria, você chegou na hora do almoço, senta aqui, vamos almoçar, vamos comer. Não é? Mas as pessoas, parece que elas começam a receber essa influência do mundo, essa frieza, essa indiferença. O frio da indiferença afasta as pessoas, distancia as pessoas. Aí a gente começa a ter assim, muita crítica, muita divisão, muita indiferença, muito egoísmo. Tudo isso são sinais do frio que existe no mundo. E nós como igreja, como povo de Deus, nós temos uma ferramenta, temos um instrumento, um meio de combater esta frieza, para que ela não se torne friagem. Como povo de Deus, nós precisamos cumprir o propósito de vencer o frio. Pergunta para mim, como vencer o frio? Com fogo. Com o fogo. Em Atos capítulo 2, versículos 2 e 3 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Versículo 3: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um daqueles discípulos que estavam ali naquele cenáculo. Veio língua de fogo, uma chama de fogo, acender o espírito, o coração, a alma daqueles discípulos. Aqueles discípulos foram marcados com fogo. O fogo aqueceu eles a ponto deles não mais ficarem longe, afastados, mas eles foram por todo o mundo levando essa mensagem de salvação e de amor. O fogo do Espírito. O Espírito Santo, ele vem como fogo. Em muitos lugares na Bíblia ele é descrito como fogo, para exatamente combater esse frio, combater a frieza, a indiferença, a falta de amor, a falta de comunhão. O Espírito Santo vem como fogo para nos unir, para nos aproximar. E este é o meu segundo pensamento: o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é inimigo do frio. O fogo destrói o frio. O fogo produz calor. Calor aqui fala de ânimo. Calor aqui fala de aproximação, de importar-se, de interessar. O fogo do Espírito produz isso. Ele expulsa o desânimo. O fogo manda embora toda indiferença. O fogo reacende os ânimos, produz alegria, produz unidade, concilia as pessoas, produz comunhão. O fogo do Espírito Santo veio para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Eu e você não podemos nem imaginar frieza e indiferença nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na nossa conduta. Por isso o apóstolo Paulo, como símbolo da igreja, modelo da igreja, ele colaborou com o fogo. Paulo sabia da importância do fogo. Já que eles nos receberam com tanto carinho, eu vou cooperar com o fogo. E Paulo foi e ajuntou gravetos. O texto diz, olha o versículo 3. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. Picou a mão de Paulo. Paulo ajuntou gravetos. Graveto aqui
tem um símbolo, tem um significado muito importante. Lembra que eu falei que Deus usa símbolos naturais, terrenos, para verdades espirituais? Graveto aqui é muito importante, pois o fogo, ele não começa nas toras, nos troncos. Você não diz assim: escuta, vamos fazer uma fogueira aqui? Então vamos fazer o seguinte, ó, você pega uma tora, eu pego outra tora, 3 toras e a gente vai fazer fogo. A gente não consegue fazer fogo iniciando-se nas toras. A tora tem o seu papel para dali a pouco, para manutenção, para ampliação, mas começa com os gravetos. Graveto aqui fala de coisas simples. Graveto aqui representa pessoas simples também. Graveto aqui fala de um grupo familiar. Fala de um grupo de jovens, um grupo de juniores, de adolescentes, um grupo de homens, de mulheres, que decidem como gravetos se ajuntarem e orar. E clamar ao Deus dos céus. E começar a produzir uma chama de um fogo que não se acabará. Gravetos. Muitos acham que um grande fogo de avivamento, por exemplo, começa com grandes líderes, grandes nomes importantes, grandes troncos. Não. Começa sim, como eu disse, com pequenas ações de pequenas pessoas. Às vezes você diz: pastor, eu não tenho muita capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Para quê? Para nós nos tornarmos em gravetos. Eu não vou pedir para você dizer para a pessoa que está do seu lado: você é um graveto, porque você vai encontrar alguns troncos do seu lado. Né? Um graveto mais gordinho, mais robusto, né? Mas nós somos gravetos. Deus nos capacita para nós iniciarmos um fogo, iniciarmos uma chama. Começa com você que acha que não sabe e não pode fazer coisa alguma. Lembre-se, é o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo que veio como fogo. Ele veio lá no tabernáculo, ele não veio no templo de Herodes. Aquele templo que os discípulos disseram: veja, Senhor, que construção majestosa, que construção linda, esplendorosa. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O fogo não veio ali. O fogo veio numa sala, veio lá no aposento alto. Foi ali que o fogo desceu. Um lugar simples, com pessoas simples, buscando um Deus que não é nada simples, é todo poderoso. Todo poderoso. Começa com você. Cristianismo não é religião, nós temos falado muitas vezes isso. Cristianismo é o fogo do Espírito Santo ardendo nos espíritos de homens e mulheres que dizem: Senhor, usa minha vida, eis-me aqui, conte comigo, eu vou avançar, eu vou marchar, eu estou à sua disposição. O fogo começa com gravetos, aleluia. Com gravetos, aleluia. E quando esses gravetos se unem, e o fogo começa a pegar, começa a aumentar, o frio se afasta, o frio é vencido, a indiferença é vencida, o frio é derrotado, a atmosfera muda, algo fica gostoso, tem cheiro de comunhão, tem cheiro de amor, tem cheiro de relacionamento, tem cheiro de vida, porque o fogo está aceso, aleluia, porque o fogo está avançando. Mas lembre-se, o texto diz que estava frio e chovendo. Estava frio e chovendo. Começar um fogo com gravetos molhados, úmidos, num lugar chuvoso, frio, não é uma tarefa tão fácil. Primeiro, então, nós precisamos ajuntar os gravetos. Primeiro você diz: irmão, que tal se a gente reunisse aqui meia dúzia de gravetos e fizéssemos aqui meia hora de oração? Que tal? Irmão, que tal se nós nos uníssemos para trabalhar nesta frente de evangelização? Que tal se nós nos uníssemos para trabalhar no ministério da música? Trabalhar com as crianças, com os jovens. Gravetos. Gravetos colocando-se em pé. Não é fácil,
Existe frio, existe umidade, existe animosidade. Mas depois, quando os gravetos se juntam, e quando aquela centelhazinha de fogo, que é o fogo do Espírito Santo, começa a crescer, começa a se expressar, começa a contagiar positivamente esses gravetos, aquela chama vai aumentando. Mas antes dessa chama aumentar, você está fazendo um fogo no chão. Mas pense comigo, no chão. Não tem como você fazer um fogo sem que você faça 3 coisas: ajuntar os gravetos, se ajoelhar e soprar. Pio, o que significa ajoelhar? Ajoelhar significa pegar todo o meu orgulho, todas as minhas ideias, toda a minha visão, todo o meu jeitão e jogar fora. Sabe por que você não consegue participar muito tempo de alguns projetos? Porque as pessoas não acatam o seu jeito, não acatam a sua ideia, não acatam o seu ponto de vista. Você diz: então eu não vou participar, termino o meu tempo aqui, eu tive um sonho. E ainda mente para sair do projeto. Não é assim? Por isso tem que ajoelhar. Ajoelhar fala desse quebrantamento, dessa decisão voluntária, consciente, profunda, inegociável, espontânea, essa decisão de: eu vou me esvaziar. Eu vou me esvaziar. Não precisa ser do meu jeito, eu só quero cooperar. Não preciso acatar as minhas ideias, eu só quero participar. Isso significa ajoelhar. Isso fala de ajoelhar. E depois que você ajoelha, você faz o quê? Sopra. E tem que soprar. Lembra, está úmido, ok? Está frio, precisa soprar. Soprar aqui fala de perseverança, resiliência, persistir, não desistir no primeiro mês, não desistir nos primeiros 10 anos. Aleluia. Queridos, precisamos aprender a ter perseverança. Eu aprendi com meu pai: se você não tem 10 anos, se você que trabalha numa empresa, se você ainda não tem 10 anos na empresa, você ainda não é ninguém na empresa. Você precisa ficar pelo menos 10 anos no emprego para dizer que você é um bom funcionário. Soprar, e persistir, e insistir, e não arredar os passos, e continuar mais um pouco. Precisamos aprender a soprar no nosso trabalho, no nosso ministério, nas tarefas espirituais, no casamento, nos relacionamentos. Sopre. Persevere mais um pouco, insista mais um pouco, sopra mais um pouco, sopra mais um pouco. Sabe o que vai acontecer? A chama vai crescer, o fogo vai imperar, o fogo vai governar, o fogo vai expandir. O frio será vencido, o frio será derrotado, porque o fogo vai crescer. Eu não vou pregar, é só um devocional. Sopre mais um pouco. Insista mais um pouco. Participe mais um pouco. Insista mais um pouco. Agora, saiba de uma coisa: existe um ser que não quer o fogo. Não quer o fogo. Ele fará de tudo para dissuadir você, para desanimar você, para abater o seu ânimo. E esse é o meu terceiro ponto: o diabo teme o fogo. O diabo tem medo do fogo. É assim. No verso 3 diz: Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Versículo 3. Paulo juntou um monte de gravetos.
quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor. O diabo foge do quê? Do fogo. O Espírito Santo veio como fogo. O diabo não quer o fogo, tem medo do fogo, fugindo do calor. Ela picou, prendeu-se a mão de Paulo. Queridos, mão na Bíblia sempre representa trabalho, labor, aquilo que você faz, os seus projetos, as suas realizações. Mão. Por isso que muitas vezes a Bíblia diz que Jesus está assentado à mão direita do Pai. Jesus é a mão direita, aquele que fez a obra da redenção, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que nos colocou num lugar de honra, através da obra dele, da mão dele, mão. E aí vem uma cobra, pica a mão para paralisar a mão, para imobilizar a mão, para querer inutilizar a mão. E aí sem a mão não tem mais como juntar gravetos, sem a mão não tem mais como estarmos juntos. O diabo fará de tudo para você deixar de fazer o que você está fazendo. O diabo quer parar você. Ah, pastor, eu estou liderando um grupo familiar, mas vou ficar só mais um mês, tá? O diabo dá risada e diz, yes, aleluia. O diabo diz aleluia. Ah, eu vou ficar no Ministério da Música só até o final do ano, pastor. Meu irmão, não deixe a serpente picar a sua mão. Quantos de nós que tocamos instrumentos, que estamos sentados aqui, ao invés de estarmos aqui? Não seria fantástico termos aqui uma meia dúzia de instrumentos de sopro aqui? E está naquela caixinha empoeirada lá na tua casa, fazendo o que aquele instrumento? Jeová está falando. Jeová está falando. Violino. Eu tenho certeza que a gente tem pelo menos uma meia dúzia de pessoas que tocam violino aqui. Por quê? Se você nasceu num lar evangélico, todos os pais queriam, épocas passadas, que os filhos tocassem violino. Então tem muitas pessoas que tocam violino. Pastor, eu não toco bem, mas a sua capacidade vem de Deus. Dê uma chance para Deus te capacitar. Dê uma chance para Deus usar você. Mas aí vem a serpente e picou a mão, paralisou, desmotivou, desanimou. O texto diz que a cobra, ao picar a mão de Paulo, ele queria então paralisar a obra de Paulo. Paulo estava fazendo o quê? Cooperando com o fogo, somando com o fogo, trazendo gravetos para o fogo, aumentando o fogo. Agora, como vencer esses ataques das trevas? Deixando o próprio fogo do Espírito Santo destruir esses ataques. Olha o versículo 5, por gentileza. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. É no fogo do Espírito Santo que nós destruímos os ataques das trevas. É no fogo do Espírito, amados. Se você sente um desânimo, um abatimento, vontade de parar, se junta mais graveto, ore mais, clame mais fogo, mais poder, mais oração em línguas, mais presença de Deus, mais agir de Deus, mais fogo. E esse desânimo vai ser destruído, vai ser vencido, vai ser derrotado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. E é o fogo da unidade, é o fogo da comunhão, é o fogo de importar-se, de combater esse frio, essa indiferença. O texto também diz que quando os moradores da ilha viram a serpente pendurada na mão de Paulo, eles disseram, olha o versículo 4, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, já sei, já entendi tudo. Certamente, com certeza, este homem é um assassino. Este homem deve ter cometido algo muito grave, pois quase morreu afogado no mar, mas conseguiu escapar do mar. Chegando em terra,
Deus não permite que ele viva. Simplesmente a cobra mais peçonhenta, mais violenta da ilha picou a mão dele. Essa cobra picou a mão dele. Eles olharam e disseram o seguinte: sabe de uma coisa? Esse homem vai morrer. Queridos, esse texto está dizendo que quando eu e você passamos por alguns momentos de dificuldades, de lutas, quando eu e você passamos por um momento mais apertado, mais dorido, mais difícil, algumas pessoas olham e dizem assim: eu sabia que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Tem os nativos que dizem: Deus está pesando a mão. Deus está pesando a mão. Tem algumas pessoas que olham e dizem: eu tenho certeza que agora essa igreja vai fechar. Eu tenho certeza que esse ministério agora vai acabar. Eu tenho certeza que essa empresa não vai prosperar. Eu tenho certeza que esse casamento não vai durar. Eu tenho certeza. São os profetas do inferno. Era exatamente o que Paulo, o apóstolo Paulo, o arquiteto da teologia do Novo Testamento, o apóstolo da graça, passando por um naufrágio, agora sendo picado por uma cobra. As pessoas olham e dizem: cara, você tá no estreito aí, não tem jeito. Você vai perecer, certamente você vai perecer. Mas o texto diz que, nesse momento, o apóstolo Paulo pega aquela serpente e simplesmente joga ela no fogo, pois o fogo que está em nós é mais poderoso do que qualquer ataque de Satanás. Escrito está: mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Não existe ataque das trevas que consiga derrubar você, frustrar você, abater você, derrotar você, porque o fogo do Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia, aleluia. E é o fogo do Espírito Santo, e é o fogo do Espírito Santo que destrói esses ataques, que nos protege, que nos guarda. Por isso eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre você que nos acompanha, que nos ouve pelo rádio, eu declaro em nome de Cristo Jesus: você não vai cair. O poder do Espírito Santo te sustenta e te mantém. A sua empresa não vai fechar. O poder do Espírito Santo mantém e sustenta o seu negócio. O seu casamento não vai acabar. O poder do Espírito Santo sustenta o seu casamento, a sua casa, a sua família. O seu ministério não vai ruir, não vai acabar. O poder do Espírito Santo te honra, te sustenta, te consola e te protege, e você sai firme e fortalecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É interessante que o texto diz: eles, porém, esperavam, versículo 6, que ele começasse a inchar. O que é isso? Morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, meu Deus, mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho sucedia com Paulo, mudaram de ideia. Eles vão mudar de ideia a seu respeito. Eles vão mudar de ideia a seu respeito. Eles disseram: ei, não é um homem qualquer não, esse homem é Deus. Essa mulher é um Deus. Essa serpente já deveria ter matado ele, destruído ele. Ele deveria estar sangrando pelas orelhas, pelos olhos, pelo nariz, pela boca. E ele está firme em pé, ajuntando mais graveto, aumentando mais fogo, fazendo mais a obra, pregando mais, orando mais, ensinando mais, vivendo mais a vida com Deus. Mudaram de ideia.
Ei, chegou o tempo de mudarem de ideia a seu respeito. Chegou o tempo de mudarem de ideia a seu respeito. Você não vai cair, você não vai sucumbir, você não ficará prostrado. O fogo do Espírito Santo de Deus te levanta, te coloca em pé, inicia um novo tempo, novo conceito a seu respeito, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Permaneça em pé. Deixa eu profetizar na sua vida. O texto de Isaías declara assim. O texto de Isaías capítulo 1 diz: por isso não tema. Não tema, pois eu estou com você, diz o Senhor Deus. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudo, eu o seguro com a minha mão vitoriosa. A mão que nunca foi vencida, a mão que nunca foi derrotada, a mão que jamais será vencida, jamais será derrotada. Esta mão que está segurando a sua mão agora, esta mão que te sustenta. Todos os que o odeiam, todos os que profetizaram e disseram que você vai cair morto a qualquer momento, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita, lhe diz: não tema, eu o ajudo, eu o socorro. Não tenha medo, ó verme de Jacó. Não tenha medo, gravetinho de Jacó. Não tenha medo, pequeno Israel, pois eu mesmo ajudo. Não é um anjo, é Ele mesmo. Não é um arcanjo, é Ele mesmo. Não é um querubim, é Ele mesmo. Eu o ajudo, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, aquele que deixou o fogo do Espírito Santo vir sobre a sua vida, o fogo do Espírito Santo encher o seu coração, o fogo do Espírito Santo inundar você, este mesmo, aquele que se entregou, aquele que morreu, aquele que não abriu a boca, aquele que não se defendeu. Ele não abriu a boca para que você pudesse abrir a sua e louvar, e glorificar, e exaltar. Aleluia, aleluia, adore ao Senhor. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom